Agora, quando nós falamos de comunicação, nós estamos a falar de dois campos muito importantes nessa formação de oratória, que vai ser o nosso foco, que é a comunicação verbal e a comunicação não verbal. Quando estamos a falar da comunicação verbal, nós estamos a nos referir relativamente ao uso da linguagem verbal, ao uso da palavra. As palavras, ou a escrita também, elas são o grande foco de uma comunicação verbal. Em que, neste momento que eu falo convosco, usando a palavra, usando a escrita, para quem esteja a ler, está a passar no rodapé, isto é comunicação verbal. Comunicação verbal assenta-se no uso da palavra. Depois, a comunicação verbal tem algo extraordinário, que, independentemente do uso da palavra, é muito importante quando a gente está a se comunicar de forma verbal, termos noção do tempo. Eu quero lhe dizer também ter noção da pronúncia. Fale corretamente e fale completamente. Muita gente, quando fala, tem a tendência, principalmente para muitos estudantes, eu já treinei muitos estudantes na fase do seu fim de curso, nas defesas, e eu vejo um dos erros comuns, que é a questão de engolir os R's e os S's. Por exemplo, nós vamos estudar. Está errado? Nós vamos estudar. É muito importante respeitar, neste caso, os sinais de pontuação e também respeitar ou falar corretamente quando a gente está a usar uma linguagem verbal. Eu dizia que o tempo é muito importante, o uso das pausas, enfim, quando você está a falar diante de um público, é muito importante quando as pessoas estão a aplaudir ou quando as pessoas que estão a lhe ouvir, dá um tempo para que as pessoas percebam aquilo que você está a dizer. Esses são outros truques que podem se usar quando a gente está numa linguagem verbal. Ok, agora, o que é comunicação não verbal? A comunicação não verbal é toda a comunicação que envolve tudo o resto menos a palavra. Ou seja, a comunicação não verbal, por exemplo, a maneira conforme estou vestido, conforme corto do meu cabelo, os meus calçados, sei que vocês não podem ver, a minha postura, a minha gesticulação, o meu sorriso, a minha seriedade, a minha alegria, a minha tristeza, enfim, a minha raiva, tudo isso comunica, mas é uma comunicação não verbal. E nós temos muitas estatísticas que falam muito bem disso. Por exemplo, tem uma pesquisa que foi feita na Universidade de Califórnia, em Los Angeles, em 1996, que diz que na nossa comunicação não verbal, cerca de 55% pertence, ou seja, na nossa comunicação, cerca de 55% pertence à comunicação não verbal. E, portanto, 38% que é a comunicação verbal e apenas 7% que é o conteúdo. Quero dizer que, para os americanos, quando você está a comunicar, não importa a qualidade do seu conteúdo, cerca de 55% do que você está a comunicar, ou conforme está a ser percebido, tem a ver, portanto, com a sua gesticulação, com o seu contato visual, com a sua aparência, com a sua gesticulação, enfim, conforme você está a reagir. Por isso eu gosto de dizer que em comunicação, como se fala é mais importante do que o que se fala. Não importa o que você tem extraordinário para nos transmitir, mas se você estiver a comunicar do jeito errado, isso não terá eficácia. Então, preste atenção quando estiver a comunicar relativamente à comunicação não verbal e à comunicação verbal.